E se o silêncio de Deus fosse, na verdade, uma das mensagens mais fortes de toda a Bíblia? Em muitos momentos do Antigo Testamento, o céu parecia fechado, os profetas desapareciam e nenhuma nova palavra era ouvida por anos, às vezes por gerações inteiras. O povo orava, clamava, oferecia sacrifícios, mas tudo o que recebia em troca era silêncio. Onde estava Deus quando reis caíam? Cidades eram destruídas e a fé parecia se perder no meio da dor. Será que ele havia se afastado? Ou havia algo muito mais profundo acontecendo nesses períodos em que Deus escolheu não falar? O que poucos percebem é que esses silêncios não foram vazios, nem acidentais. Eles carregavam propósito, correção, preparação e até misericórdia. Entender esses momentos muda completamente a forma como enxergamos a ação de Deus na história e também na nossa própria vida. O silêncio de Deus no Antigo Testamento não era um vazio qualquer. Ele carregava peso, densidade espiritual e muitas vezes vinha carregado de significados que apenas os atentos poderiam perceber. Em períodos de silêncio, o povo de Israel frequentemente se via diante de crises profundas, espirituais, políticas e morais. Esse silêncio não significava inatividade divina, mas sim uma ausência perceptível de comunicação direta, o que causava inquietação e medo. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, lemos que, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Este versículo introduz não apenas um tempo, mas uma atmosfera. Um povo vivendo sob o peso de um silêncio que cortava a alma. Não era apenas a ausência de profetas que marcava esses momentos. Era a sensação de que o céu havia se fechado. Isso criava um eco de insegurança, como se o fundamento da identidade do povo estivesse se esvaindo. Afinal, Israel era uma nação que se distinguia exatamente por ouvir a voz de Deus. Quando essa voz cessava, surgia um vazio que nem reis, nem sacerdotes conseguiam preencher. Esse vácuo criava oportunidades perigosas. A idolatria crescia, as alianças com nações pagãs se intensificavam e os valores da aliança começavam a ser relativizados. O silêncio, portanto, tornava-se um espelho para expor a fragilidade da espiritualidade do povo. Entretanto, esse silêncio não acontecia por acaso. Ele era, em muitos casos, uma resposta divina ao endurecimento do coração do povo. Quando a aliança era quebrada repetidamente, Deus se retirava do diálogo. Isso não significava abandono, mas uma pausa para provocar arrependimento. O silêncio, nesse sentido, funcionava como um convite para a introspecção. E esse aspecto é algo que poucos compreendem. Deus, ao silenciar, estava comunicando algo mais profundo do que palavras poderiam transmitir. Era como se ele dissesse: "Vocês não ouviram quando falei, agora sintam o peso da minha ausência." Essa ausência de resposta também gerava conflitos internos nas lideranças espirituais. Profetas como Elias, por exemplo, chegaram a duvidar de sua própria missão, como registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 e 10. Quando Deus se cala, até os mais fiéis se perguntam se estão no caminho certo. Esse sentimento de abandono espiritual permeava a alma do povo, mas também os moldava, preparando-os para um futuro em que o discernimento e a obediência seriam mais exigidos do que nunca. Portanto, o silêncio de Deus não era apenas ausência de fala, mas um profundo discurso espiritual. Ele sinalizava que havia algo errado, algo que precisava ser ajustado antes que o relacionamento com o Eterno pudesse ser restaurado. A ausência da voz divina servia como um grito silencioso, chamando o povo de volta ao coração da aliança, onde não bastava apenas ouvir, era necessário obedecer.
A dinâmica entre os profetas e os reis de Israel revela muito sobre os motivos pelos quais Deus, em certos períodos, decidia se calar. Enquanto os profetas eram a voz de Deus para o povo, os reis tinham a responsabilidade de liderar segundo os princípios divinos. Quando ambos falhavam, os profetas corrompidos pelo poder e os reis entregues à idolatria, o silêncio divino se tornava inevitável. Em Jeremias capítulo 23, versículo 11, Deus denuncia que tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei a sua maldade. O ambiente espiritual estava tão contaminado que Deus escolhia não mais falar através daqueles que haviam se tornado canais impuros. A autoridade espiritual foi sendo progressivamente corrompida. Em vez de corrigirem o povo, muitos profetas preferiam agradar aos reis, proclamando paz onde havia guerra e prosperidade onde havia juízo. Essa inversão de valores espirituais criava um bloqueio. Deus não compartilhava sua palavra com quem a manipulava. A quebra da integridade dos mensageiros minava a confiança no que era dito em nome de Deus, o que resultava em confusão generalizada entre o povo. O silêncio, nesse cenário, era quase um ato de misericórdia, para que os ouvintes não fossem ainda mais enganados por falsas profecias. Além disso, quando os reis de Israel e Judá se afastavam dos caminhos do Senhor, traziam sobre si e sobre o povo consequências drásticas. A idolatria institucionalizada, as injustiças sociais e o desprezo pelos mandamentos criavam uma barreira entre Deus e a nação. Em muitos momentos, as mensagens proféticas deixavam de ser transmitidas não por falta de palavra, mas porque os líderes rejeitavam deliberadamente o que era dito. Eles queriam um Deus que aprovasse seus caminhos, não que os corrigisse. Diante disso, o silêncio divino se instalava como uma resposta à rebeldia sistemática. Os poucos profetas fiéis que restavam, como Miqueias, Sofonias e Ageu, clamavam em meio ao caos. Mas suas vozes eram abafadas por uma cultura que preferia a religião vazia à transformação verdadeira. Quando a palavra do Senhor era ignorada, ela deixava de ser anunciada. Esse silêncio era pedagógico. Ele expunha a realidade espiritual decadente da nação e revelava que a comunhão com Deus exigia mais do que formalidade religiosa. Esses momentos de silêncio, portanto, não apenas refletiam o estado espiritual da liderança, mas também revelavam a profunda paciência de Deus. Ele esperava, mesmo em silêncio, que alguém se erguesse, que uma geração se voltasse para ele com sinceridade. O silêncio era o espaço em que a misericórdia aguardava arrependimento. O intervalo entre o último livro do Antigo Testamento e o surgimento de João Batista no deserto é um dos períodos mais enigmáticos da história bíblica. Esses aproximadamente 400 anos são frequentemente chamados de período interbíblico, e muitos o interpretam como um tempo de absoluto silêncio de Deus. No entanto, essa ausência de revelações não significa que Deus estivesse inativo. O que ocorre, na verdade, é uma reconfiguração do cenário espiritual e político que prepara o mundo para o advento do Messias. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Deus promete enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Promessa que só seria cumprida com o nascimento e ministério de João Batista. Durante esse intervalo, o povo de Israel passou por intensas transformações. O domínio persa deu lugar ao grego e posteriormente ao romano. O templo foi reconstruído, mas o fervor espiritual estava longe do ideal. Surgiram novas correntes religiosas, como os fariseus, os saduceus e os essênios, que tentavam preencher o vazio deixado pela ausência de profecias. Cada grupo interpretava o silêncio divino à sua maneira, e muitos acreditavam que a fidelidade estrita à lei seria suficiente para apressar a vinda do reino de Deus.
A tradição oral ganhou força e os escribas assumiram papel central na formação espiritual do povo. Ao mesmo tempo, movimentos messiânicos ganhavam força entre os oprimidos. Esperava-se com ansiedade um libertador político que desafiasse Roma e restaurasse a glória de Israel. Esse clima de expectativa crescente foi moldando o imaginário coletivo. O silêncio de Deus, longe de ser passividade, servia como uma espécie de gestação espiritual, onde as profecias antigas fermentavam no coração do povo. Era como se Deus estivesse preparando um cenário milimetricamente calculado para que, quando falasse novamente, sua voz fosse impossível de ignorar. João Batista, ao surgir no deserto, não apenas rompe o silêncio, mas também carrega o peso de séculos de espera. Sua mensagem direta, seu chamado ao arrependimento e sua aparência rústica trazem à memória os antigos profetas. Ele não realiza milagres, não faz promessas políticas, mas sua autoridade vem da conexão direta com aquele Deus que havia estado em silêncio por gerações. Ele é o cumprimento de Malaquias, o novo Elias, aquele que prepara o caminho para o Senhor. Esse silêncio de 4 séculos nos ensina que o tempo de Deus não segue o ritmo da ansiedade humana. Enquanto o povo contava os dias e ansiava por respostas, Deus arquitetava uma revelação que mudaria para sempre a história. O silêncio, nesse caso, foi o palco sobre o qual a maior das mensagens seria anunciada. O Verbo se faria carne e habitaria entre nós. Em muitos momentos do Antigo Testamento, o silêncio de Deus era mais do que ausência de palavras. Era julgamento. Quando o povo rejeitava repetidamente os mandamentos, zombava dos profetas e se entregava à idolatria, o silêncio divino se tornava a sentença mais dura que poderiam enfrentar. Ao não enviar mais revelações, Deus expunha a distância espiritual que havia se estabelecido. No livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, o Senhor declara: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa escassez da palavra era o reflexo direto da infidelidade de um povo que já não ouvia quando Deus falava. O julgamento divino, por meio do silêncio, criava uma atmosfera de desorientação espiritual. Sem direção clara, o povo caía em superstição, buscava sinais em lugares errados e mergulhava ainda mais na corrupção. Os líderes religiosos, sem nova inspiração, repetiam fórmulas vazias, e os reis, carentes de orientação divina, tomavam decisões destrutivas. O silêncio era, portanto, um espelho que revelava a verdadeira condição do coração da nação, longe de Deus, mas ainda apegada à aparência da religiosidade. Esse tipo de julgamento era progressivo. Deus nunca se calava sem antes ter falado inúmeras vezes. Ele enviava profetas, realizava sinais, chamava ao arrependimento, estendia a mão. Mas quando tudo isso era desprezado, restava apenas o silêncio. O juízo, nesse contexto, não era apenas castigo, mas consequência. O povo havia optado por rejeitar a voz de Deus, e Deus, respeitando essa escolha, deixava de intervir. Esse padrão é evidente ao longo da história de Israel, especialmente em momentos que antecedem grandes tragédias, como a queda de Jerusalém. A falta da voz divina também atingia a esfera emocional do povo. A ausência de direção gerava medo, insegurança e uma saudade que nem sempre era admitida. Era nos momentos de silêncio mais profundo que os salmos de lamento ganhavam força, expressando o clamor daqueles que ainda ansiavam pelo Senhor. O silêncio, nesse sentido, purificava os sentimentos e separava os sinceros dos acomodados. A ausência da palavra não era apenas punição, mas também um chamado à lembrança do que havia sido perdido. Portanto, quando Deus se calava como forma de julgamento, não era um fim definitivo,
mas uma revelação do peso das escolhas humanas. O silêncio expunha a consequência da negligência espiritual e criava uma oportunidade rara de reflexão. Era o momento em que, sem palavras, Deus dizia: reflitam sobre onde estão e por que não me ouvem mais. Muitas vezes, o povo de Israel acreditava que manter as práticas religiosas era suficiente para agradar a Deus. Ofereciam sacrifícios, seguiam festas e rituais, mas seus corações estavam distantes. Esse formalismo religioso, sem transformação de vida, tornou-se um dos principais motivos do silêncio divino. Em Isaías capítulo 1, versículos 11 a 15, Deus expressa seu desagrado. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Quando multiplicais as vossas orações, não as ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Essa dura crítica não era apenas contra os atos externos, mas contra a hipocrisia que contaminava a adoração. Os israelitas haviam se acostumado com o culto como tradição cultural, e não mais como expressão de aliança. Os holocaustos continuavam, mas a justiça era negligenciada. Os pobres eram oprimidos e a verdade era ignorada. Essa desconexão entre liturgia e vida prática causava um ruído espiritual que impedia a comunhão verdadeira. Deus, sendo santo, não se comunicava com um povo que o honrava com os lábios, mas cujos corações estavam longe dele. Esse descompasso produzia um tipo de silêncio que era resultado da falsidade. Os profetas denunciaram esse comportamento com insistência. Miqueias, por exemplo, questiona se Deus se agradaria de milhares de carneiros ou de rios de azeite e responde que o Senhor requer é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. O povo, porém, continuava preso a uma religiosidade aparente. Deus não se calava por capricho, mas por coerência. Ele não podia aprovar uma adoração sem verdade. Por isso, enquanto os sacrifícios aumentavam, a voz de Deus se apagava. Esse tipo de silêncio também pode ser percebido como um alerta. A religiosidade sem relacionamento não produz comunhão com Deus. Quando a espiritualidade se reduz a rituais, perdemos a sensibilidade para ouvir o divino. É nesse ponto que o silêncio se torna pedagógico, forçando o povo a olhar para dentro, a confrontar sua própria hipocrisia e a buscar a Deus com sinceridade. O silêncio, nesse caso, não era apenas ausência, mas uma convocação ao arrependimento profundo. Assim, os sacrifícios vazios revelavam um coração endurecido, e esse distanciamento emocional e espiritual era o que calava a voz de Deus. A adoração sem verdade gerava um culto sem resposta. Deus esperava mais do que rituais. Queria um povo cujo coração estivesse verdadeiramente voltado a Ele. Só então o silêncio poderia ser rompido por uma nova revelação. Mesmo nos períodos mais sombrios do Antigo Testamento, havia aqueles que permaneciam fiéis, que não se rendiam à idolatria nem ao conformismo espiritual. Em tempos em que o silêncio de Deus parecia ser a norma, esses poucos justos ainda conseguiam ouvi-lo de maneiras sutis, através de sonhos, sinais e vislumbres de esperança. Um exemplo marcante é o de Daniel, que mesmo exilado na Babilônia, mantinha comunhão com Deus e recebia revelações profundas. Em Daniel, capítulo 9, versículo 23, o anjo lhe diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Isso mostra que o céu ainda respondia, mesmo em meio ao silêncio coletivo. Esses justos não eram apenas exceções, mas testemunhos vivos de que o silêncio de Deus não era absoluto. Eles provavam que a sensibilidade espiritual podia ser mantida mesmo em meio à decadência. Pessoas como Ana, a profetisa que aguardava a redenção de Israel, e Simeão, que reconheceu o Messias ainda bebê, são exemplos do Novo Testamento que refletem uma fidelidade preservada nos tempos anteriores de silêncio.
Esses indivíduos viviam entre o ordinário e o eterno, atentos aos pequenos sinais, às promessas esquecidas, à brisa suave de uma voz que a maioria já não reconhecia. A postura desses justos não era de reclamação, mas de espera confiante. Eles não apenas clamavam, mas permaneciam fiéis, mesmo quando a resposta não vinha. A fé deles não dependia da frequência da voz de Deus, mas da certeza de sua presença. Essa confiança gerava um tipo diferente de espiritualidade, profunda, firme, moldada pelo silêncio, não pela quantidade de palavras ou manifestações. Eles transformavam o silêncio em espaço de adoração e não em motivo de dúvida. Além disso, esses homens e mulheres eram muitas vezes instrumentos para preparar o caminho de futuras revelações. Sua fidelidade silenciosa ecoava nos céus, e seus clamores geravam movimento no mundo espiritual. O próprio João Batista é fruto de pais que viviam em santidade mesmo em tempos silenciosos. Zacarias e Isabel, ambos justos diante de Deus, viviam sua fé longe dos holofotes, mas foram escolhidos para participar da virada de um ciclo profético. Esses justos nos ensinam que mesmo quando Deus parece calado, Ele ainda está ouvindo. A fidelidade silenciosa tem um poder que rompe barreiras invisíveis e atrai a presença divina. Eles provaram que, mesmo na ausência de palavras, a aliança com Deus podia ser mantida viva por meio da obediência, da esperança e da oração constante. Houve momentos em que não apenas a voz de Deus cessava, mas também as visões e os sonhos desapareciam completamente. Esses períodos, descritos como épocas em que não havia visão manifesta, como está registrado em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, indicavam uma crise mais profunda do que a simples ausência de profetas. A falta de visões representava a ruptura da comunicação simbólica e direta com o céu, elemento fundamental na vida espiritual do povo de Israel. Sem visões, não havia direção, e sem direção, o povo vagueava em desorientação, mergulhado em confusão espiritual. O desaparecimento das visões não era acidental. Deus sempre utilizou sonhos e revelações como forma de orientar seus servos, desde os patriarcas até os grandes profetas. Quando esse meio cessava, era sinal de que algo havia sido corrompido. A conexão entre céu e terra estava interrompida, muitas vezes por causa da contaminação da liderança espiritual e da idolatria generalizada. O povo havia se acostumado a usar os profetas como oráculos convenientes, e não como vozes de correção. Quando já não havia reverência pela palavra recebida, Deus deixava de enviá-la. A ausência de visões também tinha um efeito devastador sobre os verdadeiros servos de Deus. Profetas como Abacuque, ao perceber o silêncio, clamavam com angústia, perguntando até quando Deus permaneceria calado diante da injustiça. A expectativa por revelações era parte essencial da vida religiosa, e seu desaparecimento gerava um deserto espiritual. A fé era testada, pois já não havia sinais visíveis nem promessas novas. Restava apenas lembrar das antigas palavras e confiar que, mesmo calado, Deus ainda governava. Durante esses períodos, o povo muitas vezes substituía as visões divinas por práticas supersticiosas ou pela consulta a médiuns, como aconteceu nos dias do rei Saul. Quando Deus não lhe respondeu por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, ele buscou uma médium em Endor, como está relatado em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Essa atitude revela o desespero espiritual que tomava conta dos líderes quando percebiam o silêncio de Deus, e também o perigo de procurar outras vozes quando a verdadeira havia se calado. Por fim, os tempos sem visões escancaravam a real condição do coração do povo.
mostravam que a aliança havia sido negligenciada e que a intimidade com Deus já não era prioridade. No entanto, mesmo nessas estações de escassez espiritual, Deus preservava um remanescente fiel, pronto para ouvir quando ele voltasse a falar. O silêncio das visões não era um abandono, mas uma pausa disciplinar, um espaço sagrado onde a fome pela presença de Deus poderia ser reacendida. Há um equívoco comum ao interpretar o silêncio de Deus como inatividade. No entanto, as Escrituras revelam que, mesmo quando não falava diretamente, Deus continuava agindo nos bastidores da história, movendo peças, protegendo seu povo e cumprindo seus propósitos. Em Ester, capítulo 2, versículo 17, por exemplo, Deus não é mencionado nenhuma vez no livro, mas sua mão é evidente em cada detalhe, desde a ascensão de Ester até a queda de Amã. O silêncio não era ausência, mas estratégia divina. Muitas vezes, o silêncio de Deus revelava uma sabedoria superior. Ele esperava o tempo certo para agir de forma definitiva, enquanto cuidava de detalhes invisíveis aos olhos humanos. Como um agricultor que semeia e espera o tempo da colheita, Deus trabalhava em silêncio, amadurecendo corações, preparando cenários e moldando circunstâncias. O fato de não se manifestar de maneira espetacular não significava que tivesse deixado de conduzir a história. Seu silêncio era muitas vezes a preparação para uma intervenção que mudaria o rumo de tudo. Durante o exílio babilônico, por exemplo, Deus parecia ausente enquanto Jerusalém estava em ruínas. Mas foi nesse tempo que surgiram figuras como Esdras e Neemias, preparados para reconstruir a nação. A reconstrução do templo, a restauração da lei e o avivamento espiritual que viria posteriormente foram frutos de um agir silencioso, porém decisivo. A aparente inatividade era, na verdade, um tempo de preparo. O povo precisava aprender que Deus não dependia de manifestações visíveis para continuar sendo fiel. Esse tipo de ação silenciosa também ensinava uma lição crucial. Fé não é sobre sentir, mas sobre confiar. Confiar quando Deus fala é fácil. Confiar quando Ele silencia é prova de maturidade espiritual. Muitos dos maiores atos de fé registrados nas Escrituras aconteceram em meio ao silêncio, quando as promessas ainda não se cumpriam e os sinais pareciam ausentes. Abraão esperou décadas por um filho, mesmo após a promessa. José foi esquecido na prisão, mesmo sendo fiel. Deus não falou, mas trabalhou em cada detalhe. Portanto, é preciso entender que o silêncio de Deus não anula sua presença. Ele continua sendo o mesmo, justo, fiel e soberano, mesmo quando não ouvimos sua voz. Muitas vezes, é exatamente nesse silêncio que ele realiza as obras mais profundas, aquelas que preparam o coração humano para receber não apenas palavras, mas a manifestação do seu próprio Filho. Os chamados profetas menores, embora menos citados em muitos círculos, tiveram um papel essencial em períodos em que o silêncio de Deus se tornava quase total. Eles surgiram justamente em momentos de decadência espiritual, quando a idolatria, a injustiça e o formalismo religioso dominavam a vida de Israel e Judá. Esses homens, como Joel, Obadias, Naum e Sofonias, eram vozes que ecoavam num deserto moral, chamando o povo ao arrependimento mesmo quando parecia que Deus já não falava mais. Em Joel capítulo 2, versículo 12, lemos: "Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto." Essa era a essência da mensagem: voltar para Deus enquanto ainda havia tempo. Esses profetas não surgiram em momentos de avivamento, mas sim em tempos de escuridão. Sua missão era difícil, muitas vezes ingrata. Falavam a um povo que não queria ouvir, a líderes que os rejeitavam e a uma cultura que se afastava cada vez mais dos caminhos do Senhor.
Mas a fidelidade desses profetas em proclamar a verdade quebrava, ainda que por instantes, o silêncio que pairava sobre a nação. Eles eram como lampejos de luz em meio à névoa, lembretes de que Deus ainda estava atento. O conteúdo das mensagens dos profetas menores era direto, cortante e profundamente espiritual. Denunciavam a opressão, a exploração dos pobres, o sincretismo religioso e a frieza da adoração mecânica. Suas palavras não vinham para agradar, mas para despertar. Eram, em muitos casos, o último alerta antes do juízo. O silêncio de Deus era interrompido brevemente por suas vozes, e aqueles que tinham ouvidos para ouvir podiam perceber que a misericórdia ainda estava disponível. Além disso, muitos desses profetas anunciavam o dia do Senhor, apontando não apenas para o julgamento iminente, mas também para a esperança futura. Eles preparavam o terreno para a revelação do Messias, mesmo que o povo não compreendesse isso completamente na época. Suas profecias, aparentemente pequenas, estavam entrelaçadas com os planos eternos de Deus, provando que, mesmo em silêncio, o Senhor ainda escrevia a história com precisão absoluta. Portanto, os profetas menores nos ensinam que, mesmo nos tempos mais áridos, Deus não abandona sua aliança. Ele sempre preserva uma voz, uma mensagem, uma esperança. E mesmo quando a comunicação parece mínima, o conteúdo é poderoso o suficiente para reacender a fé dos que ainda esperam pela restauração. Em muitos momentos da história de Israel, Deus escolheu não usar palavras, mas acontecimentos para se comunicar. Quando o povo se afastava de forma persistente, a correção divina vinha na forma de sofrimento coletivo, guerras, cativeiros, secas e doenças. O silêncio de Deus se transformava em dor, e a dor, por sua vez, em linguagem. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 33, lemos que não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, o que revela que, embora doloroso, o sofrimento enviado por Deus tinha uma intenção corretiva e restauradora, não punitiva em essência. As tragédias que atingiam Israel não eram meras consequências históricas, mas sinais de que a comunhão havia sido rompida. Quando Jerusalém foi destruída e o templo incendiado, os céus permaneceram calados, mas o estrondo das pedras caindo e os clamores das mães desesperadas comunicavam com clareza a gravidade do pecado nacional. A ausência de resposta divina durante esses eventos fazia com que a consciência do povo despertasse para a gravidade da situação. Eles não apenas sofriam, mas compreendiam aos poucos que o silêncio de Deus também era sua pedagogia. Esse tipo de comunicação silenciosa levava o povo ao arrependimento de forma profunda. A dor expunha a vaidade das alianças políticas, a falsidade dos ídolos e a futilidade da religiosidade sem essência. O sofrimento obrigava os israelitas a reverem sua história, sua aliança e sua identidade como povo escolhido. Em meio à ruína, surgiam clamores sinceros, como os do profeta Jeremias, que chorava não apenas pela cidade destruída, mas pela ausência do Deus que outrora falava entre os querubins. A ausência da voz divina do Santo dos Santos simbolizava uma ferida aberta na alma da nação. Mesmo nesses momentos, porém, Deus não estava ausente. O sofrimento que permitia era cuidadosamente dosado para quebrar a dureza do coração sem destruir completamente o povo. Ele não se esquecia da aliança feita com os patriarcas. Por isso, mesmo calado, ele preservava um remanescente, sustentava os fiéis e mantinha viva a esperança de restauração. A destruição nunca era o último capítulo, mas o início de uma reconstrução mais profunda, enraizada no arrependimento e na renovação da fé. Por meio do sofrimento silencioso, Deus mostrava que sua justiça não estava desconectada da misericórdia.
Cada lágrima derramada sob o peso do silêncio divino tinha potencial de fertilizar o solo para um novo tempo. O sofrimento era, então, uma forma de falar mais alta que as palavras, um grito divino chamando seu povo de volta ao verdadeiro caminho. Manter a esperança viva quando Deus não fala exige uma fé que ultrapassa os sentidos. Israel, ao longo de sua história, precisou aprender a crer mesmo quando não havia sinais visíveis de que Deus ainda os acompanhava. Esse tipo de fé é revelado nas entrelinhas de textos como o Salmo 42, onde o salmista clama: "As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus?" Mesmo no silêncio, havia uma certeza oculta de que ele continuava presente, mesmo que escondido por trás das nuvens. A esperança era alimentada pelas promessas feitas no passado. O povo se voltava às histórias dos patriarcas, às alianças com Moisés e Davi e aos feitos poderosos no Egito e no deserto. Cada lembrança era uma âncora espiritual em tempos de incerteza. Mesmo sem uma nova palavra, os antigos relatos traziam à memória que o Deus que libertou antes poderia libertar novamente. Esse exercício de recordar as promessas era essencial para sustentar a fé, enquanto o céu permanecia calado. A esperança também era cultivada na comunhão entre os que ainda criam. As reuniões nas sinagogas, as festas celebradas em meio ao exílio, os ensinamentos passados de pais para filhos, tudo isso ajudava a manter viva a chama da aliança. Não era uma esperança triunfalista, mas resistente. Ela não ignorava a dor do silêncio, mas aprendia a conviver com ela sem perder a confiança. A fé se tornava mais profunda, mais madura, pois não dependia de sinais imediatos, mas da fidelidade de um Deus que nunca falhou. Havia também uma expectativa profética que mantinha o coração do povo em alerta. Mesmo que o último profeta tivesse se calado, suas palavras continuavam vivas. A promessa de que viria um Messias, um libertador, um novo tempo de justiça e paz, era repetida com reverência por gerações. Essa esperança era passada como um tesouro, sustentando o povo até mesmo nos momentos mais escuros. Quando tudo parecia perdido, o eco das profecias reacendia o desejo por redenção. Essa esperança em meio ao silêncio é uma das maiores provas da fé de Israel. Não era a ausência de dor, mas a insistência em crer mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. O povo entendia que o silêncio de Deus não era abandono, mas um teste de confiança. E por meio dessa esperança silenciosa, preparavam-se para o dia em que a voz de Deus voltaria a ecoar, não apenas por meio de palavras, mas encarnada na pessoa de seu filho. Ao longo do Antigo Testamento, a espera era quase um sacramento, uma disciplina espiritual que moldava o caráter do povo. Deus, muitas vezes, optava por se calar não para punir, mas para forjar. Ele sabia que a espera revelava o verdadeiro conteúdo do coração humano. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, está escrito que Deus conduziu Israel por 40 anos no deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O silêncio era parte desse processo de revelação e purificação interior. Durante os períodos de espera silenciosa, as máscaras caíam. O que parecia fé se revelava murmuração. O entusiasmo se transformava em dúvida e a obediência muitas vezes dava lugar à impaciência. O deserto, espaço emblemático do silêncio divino, era o palco ideal para esse processo. Nele, Deus observava não apenas o comportamento, mas a motivação. O povo queria as bênçãos, mas Deus desejava formar um povo que o desejasse acima de todas as coisas. O silêncio era o forno onde se refinava a fidelidade. Essa espera também funcionava como um treinamento espiritual. Sem respostas rápidas, o povo aprendia a depender mais de Deus e menos de seus próprios recursos.
As orações se tornavam mais sinceras, a busca por sentido mais intensa e o coração mais sensível ao tempo certo de Deus. Ao contrário do imediatismo das nações vizinhas, Israel era treinado para esperar, pois sua esperança estava firmada em promessas eternas e não em recompensas instantâneas. O silêncio, portanto, cultivava maturidade espiritual. Personagens como José, Moisés e Davi experimentaram anos de silêncio antes de viverem o cumprimento de suas promessas. Eles foram chamados, mas precisaram esperar, muitas vezes sem qualquer confirmação divina por longos períodos. Nesse tempo, aprenderam a confiar no caráter de Deus mais do que em suas palavras. A fidelidade durante a espera se tornava muitas vezes a maior prova de sua vocação. O silêncio era o intervalo necessário entre a promessa e o cumprimento. Por isso, o silêncio de Deus nunca é tempo perdido. Ele molda, prepara e aprofunda. Ensina que a verdadeira fé não exige garantias, mas se contenta em saber que o Deus que prometeu é fiel. O povo de Israel, ao aprender a esperar mesmo sem ouvir, foi sendo moldado para reconhecer o Messias não pelo estrondo, mas pelo sussurro. A espera silenciosa era, no fundo, uma escola de intimidade com o Eterno. O silêncio de Deus no Antigo Testamento não era resultado de esquecimento, mas de exatidão. Ele não falava antes da hora, nem se manifestava sob pressão humana. Sua comunicação seguia o compasso da eternidade, não do desespero momentâneo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, está escrito que há tempo de estar calado e tempo de falar. E essa verdade se aplica de maneira profunda ao modo como Deus conduzia a história de Israel. A fala divina era sempre estratégica, carregada de propósito e nunca um mero consolo vazio. A narrativa bíblica mostra que Deus aguardava momentos-chave para intervir com sua voz. Quando a maldade de Sodoma e Gomorra atingiu seu ápice, ele falou com Abraão. Quando o clamor dos hebreus no Egito subiu até os céus, ele chamou Moisés da sarça ardente. Quando o sacerdócio estava corrompido e a nação espiritualmente adormecida, ele falou com o jovem Samuel. Cada fala marcava o início de uma nova estação, e cada silêncio preparava o cenário para algo maior. A paciência divina revelava não lentidão, mas sabedoria infinita. Essa precisão divina, entretanto, exigia do povo a arte de discernir. Muitos esperavam respostas imediatas, mas Deus só falava quando o coração estava pronto para escutar. Sua palavra não era desperdiçada. Quando se manifestava, era para transformar, confrontar e redirecionar. A espera fazia parte do processo de maturação espiritual. Era necessário que o coração estivesse quebrantado o suficiente para acolher a revelação com reverência e obediência. Enquanto isso não acontecia, o silêncio continuava a ecoar. O cumprimento das promessas de Deus também seguia essa lógica. Quando os profetas anunciaram o nascimento do Messias, séculos se passaram até que a promessa ganhasse forma. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo explica que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, houve um momento exato, predeterminado, em que o silêncio seria rompido com a maior de todas as revelações. Tudo o que parecia demorado era, na verdade, parte de uma sincronia divina perfeita. A escolha de Deus em falar no tempo certo nos ensina que o silêncio não é desleixo, mas um convite à confiança. Ele age com exatidão e fala quando sabe que sua voz causará o impacto necessário. A espera que antecede a fala divina não é um vácuo, mas um espaço sagrado onde o céu prepara a terra para receber uma semente eterna. E quando essa voz finalmente ecoa, ela não apenas responde, ela transforma o destino. Após séculos de silêncio profético,
Um novo som ecoa nos arredores do templo. Um sacerdote idoso, Zacarias, ouve de um anjo que terá um filho. Esse momento marca o fim de um longo ciclo de ausência de revelação e o início de um novo tempo. Em Lucas capítulo 1, versículo 13, o anjo declara: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Com essas palavras, o silêncio de 400 anos é rompido, e Deus volta a falar, não com um profeta no deserto, mas com um sacerdote no altar. O nascimento de João Batista é emblemático porque sua vida encarna o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Sua chegada não apenas inaugura um novo tempo, mas também cumpre antigas profecias. Malaquias havia prometido que Elias viria antes do grande dia do Senhor, e João é identificado como esse Elias espiritual. Sua existência representa o momento em que o silêncio de Deus se transforma novamente em anúncio, em alerta, em convite ao arrependimento. João não é apenas o filho do silêncio rompido. Ele é a própria mensagem viva de que Deus não havia esquecido seu povo. Sua voz no deserto ecoa com autoridade porque carrega o peso do tempo em que Deus permaneceu calado. Cada palavra sua é como um trovão no vale seco da religiosidade de Israel. Ele chama ao arrependimento, denuncia os pecados ocultos e aponta com firmeza para o Cordeiro que viria. Seu ministério é curto, mas intenso, porque ele prepara o palco para o maior de todos os atos divinos, a encarnação do Verbo. Esse rompimento do silêncio não vem acompanhado de grandes milagres ou sinais espetaculares. Ele começa com um nascimento discreto, uma família justa e um menino que cresceria longe dos palácios. A fala de Deus retorna com uma simplicidade que contrasta com a expectativa messiânica inflamável de muitos. Mas essa simplicidade era poderosa. Deus estava mostrando que, mesmo em silêncio, jamais havia deixado de escrever a história. João era o prenúncio de que a palavra viva estava prestes a caminhar entre os homens. Com João Batista, o silêncio de Deus chega ao fim, mas também se revela em sua plenitude. Deus não estava em silêncio por ausência, mas por planejamento. Ele falaria novamente no tempo certo, e quando o fez, escolheu um mensageiro que não apenas falaria em nome dele, mas prepararia os ouvidos de um povo acostumado ao vazio para ouvirem a maior voz da história, Jesus Cristo. O silêncio de Deus no Antigo Testamento não é apenas um relato histórico ou uma curiosidade teológica, é uma mensagem viva e atemporal. Ele revela, em sua profundidade, os ciclos da alma humana, a seriedade da aliança com o Eterno e o valor da fé que persevera mesmo quando a voz divina não se faz ouvir. Esses momentos de silêncio ensinam que a ausência de resposta não é sinônimo de ausência de cuidado. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, está escrito: O Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Essa espera divina é, muitas vezes, o maior ato de amor. O silêncio também nos convida à introspecção. Ele nos obriga a olhar para dentro, a confrontar nossas motivações e a redescobrir o valor do relacionamento genuíno com Deus. Quando o céu parece calado, somos levados a refletir sobre nossa caminhada, nossas escolhas e se realmente temos buscado a presença de Deus ou apenas suas bênçãos. É nesse espaço silencioso que muitas curas acontecem, que o orgulho é quebrado e que a intimidade com o Senhor se aprofunda de forma irreversível. Além disso, o silêncio nos ensina a respeitar o tempo de Deus.
Vivemos em uma geração imediatista que quer respostas rápidas e manifestações constantes. Mas o silêncio de Deus nos educa para a espera, para a confiança e para o entendimento de que Ele age segundo sua sabedoria, não segundo nossa ansiedade. Aprendemos que fé não é apenas ouvir, mas continuar crendo mesmo quando nada se ouve. E que muitas vezes é no silêncio que Ele fala mais alto. Essas lições também nos preparam para discernir o tempo da fala divina. Quando Deus rompe o silêncio, precisamos estar prontos para obedecer. João Batista ouviu a voz e obedeceu, mesmo sem entender toda a extensão de sua missão. O povo que esperava o Messias, em sua maioria, não estava pronto para reconhecer a fala de Deus encarnada. O silêncio, portanto, é também um tempo de preparação. Não é pausa, é pré-anúncio. Não é fim, é expectativa. Por fim, o silêncio de Deus nos convida à esperança. Ele pode até parecer demorado, mas nunca é em vão. A cada silêncio do passado, seguiu-se uma palavra poderosa. A cada tempo de ausência, veio um tempo de revelação. E hoje, mesmo quando enfrentamos períodos de aparente distância divina, podemos olhar para a história e lembrar: o silêncio de Deus sempre anuncia algo maior. Ele nunca cessa de falar. Apenas escolhe os momentos certos para que sua voz transforme não só circunstâncias, mas corações. Talvez esse tema tenha tocado algo que você já viveu, um período em que orou, esperou e só encontrou silêncio. Se essa reflexão falou ao seu coração, deixe nos comentários sua experiência ou aquilo que ainda espera de Deus. Sua história pode fortalecer outras pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem hoje. E ao se inscrever no canal, caminhe conosco por reflexões bíblicas profundas que iluminam a fé, mesmo nos dias em que o céu parece calado.